Nova FM, começando mais um programa Dúvidas e Soluções, com uma audiência muito boa. Já vou agradecendo vocês aí que estão ligando e participando sempre aí na segunda-feira a partir das 10 da manhã do programa Dúvidas e Soluções. Você que mandou seus e-mails, nós vamos responder. Se você não mandou, pode mandar, tá bom? Dúvidas e Soluções @globo.com, e você ligando no telefone aqui da Nova FM 3462-2020. Vamos começar também, vamos continuar com o tema Direito do Trabalho, porque na última segunda-feira, né, muitos telefonemas, muitos e-mails, não deu para explicar tudo, então nós vamos continuar falando do direito do trabalho aqui na Nova FM, programa Dúvidas e Soluções. Começando mais um Dúvidas e Soluções. Bom dia, Luiz. Bom dia, amigos ouvintes da Nova FM. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente a audiência e reconhecimento. Temos atingindo picos de audiência nunca antes alcançados para um programa voltado à temática jurídica. Isso se deve em razão de termos procurado esclarecer pontos de grande importância para o dia a dia da nossa população. Introduzindo o nosso segundo programa, voltado ao direito do trabalho, vamos conversar um pouco sobre a importância do feriado de amanhã, o 1º de maio. 1º de maio é o Dia do Trabalho. No Brasil e em alguns países do mundo, é um feriado nacional. Um dia dedicado a festas, passeatas e reivindicações dos trabalhadores. Mas como teria surgido esse Dia do Trabalho? Em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Dentre as principais reivindicações da época estava a redução de jornada de trabalho de 13 para 8 horas, melhores salários, descanso semanal remunerado e um período anual de férias. Nesse mesmo dia, ocorreu no país uma greve geral de trabalhadores. Os conflitos com a polícia se tornaram constantes. 8 operários morreram nesses embates. Muitos trabalhadores foram presos e alguns enforcados depois de um julgamento injusto, em que foram acusados de liderar as manifestações que tiveram início no 1º dia de maio. No dia 4 de maio do mesmo ano, novas manifestações tomaram conta das ruas de Chicago. Dessa vez, morreram 12 trabalhadores e dezenas de pessoas ficaram feridas. Como uma homenagem aos trabalhadores mortos pela repressão policial nos Estados Unidos, a data de 1º de maio foi escolhida pela Segunda Internacional Socialista, reunida em Paris em 1889, como o Dia Internacional do Trabalho. No Brasil, o 1º de maio é comemorado desde o ano de 1925, por um decreto sancionado pelo presidente da República da época, Arthur Bernardes. De lá para cá, a data foi comemorada de diversas formas. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas aproveitou a data para o lançamento do salário mínimo. No ano seguinte, em 1941, a data foi utilizada para marcar a criação da Justiça do Trabalho, que visava resolver os conflitos existentes entre os trabalhadores e seus patrões. Nos dias atuais, vem sendo marcada por manifestações das centrais sindicais de todo o país para a conscientização do trabalhador que a vigília pelos direitos deve ser constante, permanente. Portanto, a história do 1º do trabalho mostra que se trata de um dia de luto e de luta, pela conquista de todas as reivindicações de quem produz a efetiva riqueza da nossa sociedade. Passo agora a palavra ao meu sócio e grande amigo Dr. Alessandro para começar os esclarecimentos da população. Lembro, porém, que os programas anteriores podem ser acessados pelo nosso site www.martinslopesadvocacia.com.br, repetindo o site www.martinslopesadvocacia.com.br. No site vocês podem acessar artigos, inclusive nessa semana colocaremos um novo artigo de autoria do Dr. Alessandro, falando sobre investigação de paternidade. Vale a pena conferir. Envie também suas dúvidas para o programa Dúvidas e Soluções pelo e-mail duvidasesoluções@globo.com. Lembrando que o Dúvidas e Soluções é sem cedilha e sem tio. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Belas foram as palavras do Dr. Paulo. Como bem vocês sabem, amanhã é o Dia Internacional do Trabalho. Nós vamos responder as dúvidas, tentar solucionar qualquer dúvida referente ao direito do trabalho. Pode estar mandando seus e-mails, ligando para a rádio, perguntando, que nós tentaremos responder. Muito bem, começando mais um programa aqui. Eu estou ao vivo aqui com o Dr. Paulo, o Dr. Alessandro. Dr. Alessandro, tem uma dúvida aqui. Quem tem direito a fazer greve e quem não tem direito a fazer a greve? Então, Luiz, como bem colocado pelo Dr. Paulo no contexto histórico, o direito à greve, consagrado pela nossa Constituição, é um direito de todos os trabalhadores, independente da natureza do vínculo de trabalho a que eles detenham.
No setor de atividade que pertence de fato a serem ou não sindicalizado ou não, todos têm direito à greve. Aí no caso, se o funcionário decidir fazer uma greve, os dias eles são descontados no final do mês? Como é que é o procedimento? Então, Luiz, os dias de greve são descontados. A greve suspende, no que diz respeito aos trabalhadores, que ela aderirem às relações emergentes do contrato de trabalho, nomeadamente o direito à retribuição e, consequentemente, o dever de assiduidade. Muito bem explicado. E então é descontado. No caso da greve ser determinada através da presença do sindicato e o pessoal decidir, né? A maioria decidiu entrar em greve e eles entraram em greve através do sindicato. No final da greve é feito um acordo? Ou como que é o procedimento no final da greve? Então, Luiz, no caso, terminada a assembleia e favorável à greve, os representantes do sindicato eles vão até os representantes da classe patronal e aí vão discutir os termos que são reivindicados. Chegando num acordo comum entre ambos, é encerrada a greve. Inclusive, pode-se, dentro desse acordo, pedir o não desconto desses dias parados em greve. Isso tudo depende do acordo que for fixado. Muito bem, tem uma pergunta de direito de paternidade, né? Quando nasce a criança, o homem tem direito a 5 dias. Tem como ele pegar esses 5 dias antes de nascer ou não tem? Ou só quando a criança nascer? Essa pergunta vai para o doutor Alessandro. Então, Luiz, bem como você disse, a licença paternidade é de 5 dias. Então, Luiz, como bem você deixou claro, a licença paternidade é de 5 dias. Dessa forma, não há como considerar a concessão antecipada ou haver a compensação, cabendo ao empregador descontar a falta ou os abonos, caso haja antes do nascimento da criança. Porque a licença paternidade ela começa a se caracterizar a partir do nascimento da criança. Muito bem, chegando aqui uma pergunta da Paola lá do Parque Pinheiros. Ela quer saber se a Paola pedir a demissão, se ela é obrigada a cumprir os 30 dias do aviso prévio. Bom dia, Paola. Bom dia. Obrigado pela audiência. Segundo o artigo 487 da CLT, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra com antecedência mínima de 30 dias, aos que percebem por quinzena ou mês, ou seja, os que recebem quinzenalmente ou mensalmente, ou os que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. A falta do aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Então está bem explicado aí para o Dr. Paulo. Então, se ela não cumprir, vai ser mesmo descontado o aviso, né? Ela não vai receber, não. Muito bem, e o Dr. Paulo vai colocar mais uma observação. Inclusive, Luiz, pelas mudanças ocorridas recentemente, mesmo que ela tenha cumprido os 30 dias, cada ano de serviço a mais, por exemplo, ela tem que avisar com 30 dias de antecedência se trabalhou apenas um ano. Se trabalhou mais de um ano, a cada ano que ela trabalhou são mais 3 dias de desconto. Ou seja, se trabalhou 3 anos, são 30 dias mais 9 dias, fazendo 39 dias. Muito bem, está aí a resposta do Dr. Paulo para a Paola, lá do Parque Pinheiros. Vamos para a próxima pergunta. O Jorge, lá do Marabá, ele quer saber se ele for convocado para as eleições, né, para trabalhar, porque é obrigado aí, né? Parece que é obrigado aí, né, o doutor Alessandro. Ele vai explicar direitinho. Se ele tem direito, ou se ele vai ganhar esses dias, não. Como é que é feito isso aí? Muita gente tem essa dúvida, hein, doutor Alessandro? Bom dia, Jorge. A convocação, o comparecimento a essa convocação é obrigatório, viu, Jorge? Inclusive sob pena de pagar multa e outras coisas. Enfim, você tem um benefício comparecendo ao dia no setor de convocação. Você tem um benefício de ter 2 dias sim, de folgas. Isso aí é para qualquer tipo de empresa, tá? Muito bem, a Juliana, lá de Pinheiros, ela está perguntando aqui que ela estava trabalhando, né, numa empresa e ela cumpriu o contrato, fez o contrato de trabalho por 45 dias, que é o limite do contrato, isso por lei, né? Informalmente entrou nos outros 45. E nesse período desse segundo contrato, que foi feito informalmente, ela engravidou.
Então ela quer saber qual é o procedimento dela ter engravidado informalmente de um contrato de 45 passando para o segundo contrato. Como que se deve... A gente poderia explicar para ela, doutor Paulo, essa situação? Oi, Juliana, um grande abraço aos amigos de Pinheiros que dão nossa audiência. Então, no caso, nós temos um contrato de trabalho de 45 dias sendo prorrogado informalmente por mais 45 dias. O que acontece é o seguinte, não poderá haver rescisão do contrato de trabalho, uma vez que esse já é por prazo indeterminado, pois não houve sua prorrogação, uma vez que não foi assinado esse termo de prorrogação. Sobre o contrato de experiência, ele pode viger por no máximo 90 dias. Porém, essa renovação de 45 para 90, ela tem que ser expressa, não tácita, como foi o caso. Assim, ela engravidando no período posterior aos primeiros 45 dias, ela já é por contrato indeterminado e, portanto, vige normalmente as regras da gravidez quanto à sua estabilidade. E no caso do segundo contrato, que foi informal, como que seria? Então, no caso do segundo contrato, a partir do momento que venceu os primeiros 45 dias, ele já é por prazo indeterminado, porque não houve uma renovação expressa por contrato. Então ela tem direito, então? Tem sim, ela tem direito a toda a estabilidade do período de gravidez. Ah, tudo bem. Então, no caso da experiência, ficou bem explicado. O contrato é de 45 dias, mas mesmo sendo informal para passar para os outros 45 para inteirar os 90, você tem sim o direito, todos os direitos cabíveis na lei. Vamos a mais perguntas? Seguindo esse segmento aqui dessa pergunta da Juliana que veio agora há pouco, a Vera lá do Campo Limpo, ela está perguntando, né, se no caso do salário maternidade, ela quer saber quem paga ele, é o patrão dela, no caso o empregador, ou se é por parte de algum órgão do governo, né, que vai fazer esse pagamento. E ela quer saber também se tem alguma diminuição no valor do salário, ele é pago integral ou é só uma porcentagem? Essa dúvida ela tem, e vai para o doutor Alessandro. Bom dia, Vera. O salário maternidade, quem paga é o empregador. A partir do momento que foi concedido a você a licença maternidade, a responsabilidade do pagamento é do empregador. O salário, ele é o mesmo, ele não tem desconto nenhum, você vai receber ele de forma integral, inclusive todos os benefícios que os outros que estão trabalhando no momento receberem. Vamos a mais perguntas aqui. Programa Dúvidas e Soluções, você ligando no 3462-2020 e mandando o e-mail para duvidasesoluções@globo.com, sem tio e sem acento, e você participando aqui. Vamos mais uma pergunta? Acompanhando mais ou menos o raciocínio aqui, tem uma pergunta interessante, né, que tá perguntando aqui se ele for, a pessoa que mandou o e-mail, né, se ele for acidentado, né, tem um acidente, está afastado do serviço, se ele tem direito às férias, se ele tem direito a férias. Bom dia aos amigos que estão mandando as perguntas por e-mail, esse quis ficar anônimo, então vamos diretamente à resposta. Em função do empregado ter ficado, no caso ele fala no e-mail que ficou mais de 6 meses afastado. Em função dele ter ficado afastado por mais de 6 meses, dentro do período aquisitivo, por motivo de auxílio-doença, ele não terá direito às férias no período, nos termos do artigo 133, inciso 4º da CLT. Então ele vai receber só mesmo o salário, né? E as férias não. Ele continua recebendo o salário normalmente até o fim desse período em que estiver afastado, só que ele não tem direito às férias referentes a esse período, visto que ele já teve esse período de afastamento. Mas, doutor Paulo, esse salário é pago pelo empregador ou é pelo INSS? No caso, como é afastamento por doença, Luiz, é pago diretamente pelo INSS. Os primeiros 15 dias são pagos diretamente pela empresa. Após isso, ele é afastado, que o pessoal chama pela Caixa, mas não é bem a Caixa que paga. Quem paga é o INSS e dentro dos parâmetros do auxílio-doença, que não é o salário integral do trabalhador. Muito bem, vamos terminar esse bloco aqui agradecendo o patrocinador do nosso programa Dúvidas e Soluções, Clementino Imóveis, junto com a gente aqui, né, patrocinando o programa Dúvidas e Soluções.
nós vamos para um break. Segura aí na sintonia certa do seu rádio 102.7 Nova FM. Daqui a pouco a gente volta com mais Dúvidas e Soluções. Muito bem, voltamos aqui com o programa Dúvidas e Soluções, audiência lá em cima, né? Eu pegando carona no teu carro, aí você em casa, dona de casa já preparando o almoço, né? Para o maridão chegar para almoçar. Muito bem, as criançadas todas estão na escola já, e a dona de casa aí fazendo, né, dando uma geral na casa e ouvindo o programa que tem mais audiência em toda a Zona Sul de São Paulo, Dúvidas e Soluções. Você mandando o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com, sem tio e sem acento, ou você liga para cá, 3462-2020 é o telefone da Nova FM 102.7. Vamos dar continuidade aqui ao programa Dúvidas e Soluções. E a pergunta do Pedro chegando aqui lá do Imbur das Artes. Eita, quanto mais vocês me corrigem, mais eu piorei aqui no ar, porque o programa ao vivo é assim mesmo, né? O seguinte, que ele foi mandado embora, mas ele está cumprindo o aviso, se ele pode fazer horas extras aqui na empresa dele. Bom dia, Pedro. A legislação não prevê horas extraordinárias no período de aviso prévio. Pelo contrário, o artigo 488 da CLT dispõe que na jornada de trabalho do período de aviso, quando dado pelo empregador, será reduzida a 2 horas diárias. E o enunciado número 230 do TST veda, ou seja, proíbe, substituir o período que se reduz da jornada de trabalho pelas horas extraordinárias, ou seja, as horas extras. Sendo assim, não existe disposição legal para a situação, ou seja, sendo então proibido. Tá, doutor Alessandro, no caso dessas 2 horas, que eu não entendi a parte das 2 horas. É só 2 horas por dia que pode fazer a hora extra? Ou não é isso? Não, Luiz, o empregado ele tem direito de sair 2 horas mais cedo das suas atividades para poder procurar um novo emprego. Ah, entendi, porque por ele estar de aviso. É isso mesmo, né? Muito bem, muitas perguntas chegando por aqui. Programa Dúvidas e Soluções. Agora eu estou com a pergunta aqui da Júlia. A Júlia, ela mora lá no Monte Kemmel e ela quer saber se... a Júlia, ela tem 16 anos e ela trabalha. Ela quer saber se o patrão dela, o empregador no caso, pode registrar ela com a idade de 16 anos. Essa pergunta vai para o Dr. Paulo. Bom dia, Júlia. Obrigado pela audiência novamente. Um abraço aos amigos do Monte Kemmel, que confirmam a nossa audiência. Com a emenda constitucional número 20 de 98, a idade mínima para o registro como empregado é de 16 anos. Antigamente era de 14 anos. Para o menor aprendiz, a idade mínima é 14 anos, que antigamente também era menor, que era de 12. Não é permitido o trabalho do menor em locais insalubres, ou seja, perigosos e que atentem à moral. Tá, então, segundo a lei do Brasil, com quantos anos que o empregador pode registrar? Pela nova emenda constitucional vigente a partir de 98, a idade mínima para registro é de 16 anos. Pode-se ainda na condição de aprendiz, ou seja, como um local de estudo, de formação técnica, ser uma idade mínima de 14 anos, mas aí é um contrato específico de aprendiz. Isso mesmo, porque inclusive o Senai, eles mandam funcionários de 13, 14 anos para a empresa, para um estágio e tal, mas aí já é um contrato à parte lá da empresa diretamente com o Senai. Muito bem explicado. Chegando a pergunta do Jefferson lá de Cotia, ele está perguntando o seguinte, porque ele fez exame médico quando ele entrou na empresa, e ele quer saber se quando ele sai da empresa, se é obrigado a fazer exame médico ou não precisa, não tem necessidade. Essa pergunta vai para o doutor Alessandro. Bom dia, Jefferson. É obrigatório. Tanto o exame médico pré-admissional, o periódico e o demissional. O exame médico admissional é válido por 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, e 90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4, segundo os quadros 1 da NR4. Explicado aqui então, vamos para mais uma pergunta. A Maria de Lourdes, lá do Jardim Flórida, ela é empregada doméstica e ela quer saber se ela tem direito de descansar nos feriados. Vamos ter um feriado, se ela tem direito de ficar em casa ou ela tem que trabalhar. Como que
que seria essa explicação, vou passar para o Dr. Paulo. Bom dia, Maria, agradecendo aqui você sempre perguntando para a gente, ouvinte assíduo do nosso programa. Maria, sim, a Lei 11.324 de 2006 revogou a linha A do artigo 5º da Lei 605 de 49, que tratava da exclusão do gozo dos feriados civis e religiosos pela categoria dos empregados domésticos, passando essa categoria a ter direito de folgar nos feriados civis e religiosos, sendo ele municipal, estadual ou nacional, sem prejuízo da sua remuneração. Te ligando no 3462-2020 e mandando o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com. Ou se você quiser também fazer uma visita no site, vir, né, os outros programas anteriores que já fizemos, você acesse www.martinslopesadvocacia.com.br. E ela dá sequência aqui a mais uma pergunta. No caso de falecimento de algum familiar, se ela tem direito a folga nesse dia. Sim, Maria. Você poderá faltar até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declara em carteira profissional. Viva sob sua dependência econômica sem prejuízo de sua remuneração. Então você tem direito sim de estar faltando. O Anderson, ele está em Itapecerica da Serra e ele quer saber, porque como tem muito feriado, né, inclusive amanhã é feriado, né, e o patrão convocou ele para trabalhar, ele quer saber se ganha 50%, se é 100%, se é 200%, que ele vai ganhar no dia do feriado e num dia comum, né? Qual é a porcentagem que ele ganha? Vamos supor, um dia comum que eu digo é um dia útil, né? De segunda a sexta, ele faz hora extra, vamos supor, das 5 até as 8 da noite. Ele quer saber qual é a porcentagem que é correta ser paga pelo empregador. Olá, Anderson. É muito pertinente sua pergunta em razão do feriado que vai ter amanhã. É o seguinte, nos dias de feriado, aliás, você tem direito a ganhar uma hora com remuneração adicional de 100%, visto que você está despendendo o seu dia de folga no feriado para ir trabalhar. Quando você faz hora extra no seu dia de trabalho normalmente, principalmente nesse período que você está me falando das 5 às 8, você tem um direito a um adicional de 50% sobre as horas, visto que não atinge ainda o adicional noturno. Após esse período, além do pagamento das horas extras, você tem o direito ao adicional noturno também, incidido sobre cada hora. Estou agradecendo a audiência, você que está na sintonia certa do seu rádio, 102.7 Nova FM, programa Dúvidas e Soluções, aqui na sua Nova FM. Continuando as perguntas aqui, Edson, lá do Parque Marabá, ele é empregado doméstico, né? Ele quer saber se ele fazendo hora extra, se ele tem direito de receber, se ele pode fazer, se ele vai receber hora extras ou não, por ser um empregado doméstico. Edson, você por pertencer à categoria de empregados domésticos, você pode trabalhar mais de 8 horas diárias e 44 horas semanais, não sendo extensível a essa categoria o inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal. Então, logo, o empregado doméstico pode trabalhar além da jornada de trabalho sem que haja obrigatoriedade de pagamento de horas extras. Complementando aqui a brilhante explicação do Dr. Alessandro, por ser especificamente da categoria de doméstico, uma peculiaridade dela, a extensão do horário, ele não faz jus ao pagamento dessas horas, justamente pelo motivo de a jornada ter que se estender de determinado período. Por exemplo, em determinado dia precisa se servir um jantar em determinado horário. Em razão dessa peculiaridade da função, ela pode se estender sem o pagamento de extras, determinado pela própria origem da função. Mas aí se torna um banco no banco não, né? De horas. Se torna ou não? Não, no caso não. Ele não. Isso vai depender do acordo do empregador com o empregado. Você pode descontar essa hora no dia seguinte ou não, mas o pagamento dessa hora não é obrigatório. E não tem nada a ver com o banco de horas, visto que não tem as características do banco de horas, que é a parte sindicalizada. Mas nada impede também, Edson, de você e o seu patrono entrar em acordo
fazer um acordo onde, passado dessas horas, ele paga em horas, em pecúnia, ou senão ele te dá em banco de horas. Isso vai também depender do acordo, já que a própria categoria não veda e nem também legaliza isso. Muito bem, tá bom, Edson, está aí bem explicado. Qualquer dúvida, Edson, você pode estar ligando aqui, tá? No 3462-2020, a gente fala aqui no off, fora do ar, né? E dá mais explicações para você. Agradecendo desde já toda a audiência. O programa está com uma audiência muito alta. Toda segunda-feira, 10 da manhã, você está ouvindo aqui o programa Dúvidas e Soluções. Você pode mandar um e-mail também, viu? Dúvidas e Soluções @globo.com. Essa que chegou por e-mail. Quem está mandando é o Eduardo. O Eduardo, ele mora lá no Jardim de Abril e ele quer saber o seguinte: o Juliano, ele está no Jardim de Abril e ele quer saber o seguinte: ele tem 8 meses de empresa e pediu antecipação de férias, né, que está precisando de comprar um carro. Ele comprou o carro, já gozou das férias, né, e foi demitido. Então ele quer saber se o empregador vai pagar para eles as férias ou ele tem direito ou não das férias, que ele já gozou dessas férias. Bom dia, Juliano. É uma pergunta muito peculiar essa, porque você recebeu os valores antecipadamente, mesmo eles não sendo devidos. Esse procedimento não está previsto em lei, pois de acordo com o artigo 134 da CLT, só poderão ser concedidas férias após um período aquisitivo de 12 meses completos. Sendo assim, não existe previsão legal para tal situação. E você sendo demitido com a empresa pagando antecipadamente, não existem descontos a serem realizados. O que pode ser movido pela empresa posteriormente é uma ação civil pelo pagamento dessas verbas indevidas. Mas diretamente na rescisão do contrato não pode ser descontado nada. Bem, então ele já pegou as férias, só tem 8 meses, foi demitido, né? E vai receber sim como se tivesse trabalhado um ano. É isso aí. Muito bem, deixa eu ver aqui mais perguntas. Chegando à pergunta do João, lá do Jardim Santo Eduardo, ele quer saber se, vamos supor, ele for mandado embora da empresa e está recebendo, aqui no caso está dizendo aqui, ele está recebendo seguro-desemprego. E se ele pode entrar em outra empresa, né, ser registrado e entrar em outra empresa, estando recebendo seguro-desemprego de outra, no caso. De outra não, porque o seguro-desemprego parece que é pago pela parte de governo, né? Parte de governo. Ele está recebendo seguro-desemprego e não venceu ainda o período. Ele ainda está no período do seguro-desemprego e já está pensando em entrar em outra empresa. Se pode entrar em outra empresa ou não. Essa pergunta vai para o doutor Alessandro. Bom dia, caro ouvinte. O próprio nome seguro-desemprego já fala. Ele é um benefício que dá para quem está desempregado. A partir do momento que você adquirir outro vínculo empregatício, o seguro-desemprego ele deve ser suspenso. E se mesmo assim você continuar recebendo e trabalhando, você pode ser punido para entregar todo esse dinheiro que você recebeu à instituição que está te pagando. Programa Dúvidas e Soluções, nós vamos para mais um break, é rapidinho, hein? Você quiser ligar para cá, você liga 3462-2020 ou mande o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com, que a gente vai estar respondendo no decorrer do dia, de hoje, amanhã, feriadão amanhã, né? Você em casa de boa. Lembrando vocês que amanhã, no feriadão, vai ter programa anormal. Normal vai ser amanhã, viu? Amanhã é um programa normal, dia 1º, que é o dia do trabalhador. Você sintoniza na sintonia certa do seu rádio 102.7, 9 FM. Vamos para o break e a gente já volta rapidinho, a gente volta. Segura aí. De volta com o programa Dúvidas e Soluções aqui na sua 9 FM 102.7, a sintonia certa do seu rádio, 3462-2020. Você ligando e participando. Estou ao vivo aqui com o doutor Alessandro e doutor Paulo, continuando com as perguntas aqui lá do Sabino de Itapecerica da Serra. Ele quer saber se... E o Sabino, ele trabalha num condomínio e ele quer saber qual o limite de horas extras que ele pode estar fazendo por trabalhar num condomínio, doutor Paulo. Olá, Sabino. Conforme preceitua o artigo 59 da CLT, a duração
normal do trabalho poderá ser acrescida das horas suplementares. E esse número não poderá ser excedente a 2 horas por dia. Então, o número de horas que você pode fazer adicionalmente por dia, até para que não fique incorporado ao salário, são de 2 horas. Tá aí, Sabino, 2 horas é o limite de hora extra que você pode fazer por dia. O Carlos Eduardo, ele tem uma empresa, uma gráfica, né? E ele está perguntando pra gente aqui se tem algum critério de punição para o funcionário, né? De punição para o funcionário que não cumprir, ou sei lá, não está de acordo com, não está cumprindo o que foi determinado para ele estar fazendo dentro da empresa. Bom dia. Não há ordem de precedência na aplicação de penalidades aos empregados. Todavia, deve haver bom senso na aplicação dessas. Assim, se a falta cometida não ensejar a imediata demissão por justa causa, poderá ser dada uma advertência por escrito ao empregado ou aplicar-lhe uma suspensão, que não poderá ser superior a 30 dias consecutivos. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho, conforme artigo 474 da CLT. A Lourdes, lá do Flórida, ela está perguntando, vamos supor, ela deixou os documentos lá, a carteira de trabalho, foto, o retrato dela, tudo lá, exame médico, e ela quer saber, e ela deixou lá no departamento pessoal, né, para poder fazer os registros lá e está trabalhando normalmente, só que estão demorando demais para devolver a carteira dela assinada. Ela quer saber se tem um prazo determinado para o pessoal do departamento pessoal devolver, ou se não tem esse prazo. Bom dia, há prazo sim. O empregador tem um prazo improrrogável de 48 horas para fazer as anotações necessárias e devolver a carteira. Esse prazo começa a ser contado a partir do momento da entrega da carteira, que deve ser devolvida mediante recibo do empregado. Então é 48 horas, viu? Você, empregador que está na sintonia da Nova FM, né, que talvez esteja assim mal informado, você tem, pegando a carteira da pessoa que é candidata, ou candidato, você tem 48 horas para estar devolvendo a carteira profissional do funcionário. O Dr. Paulo vai fazer uma observação. Fazendo uma observação em cima desse fato, a carteira de trabalho deve ser frequentemente atualizada, devendo ser solicitado ao empregado sempre que ocorra algum fato novo, como o recolhimento da contribuição sindical, férias e alterações contratuais, quaisquer que sejam, seja alterações contratuais no sentido de modificação de salário, seja alterações no contrato individual de trabalho requerendo um fato novo, como, por exemplo, uma jornada extraordinária, uma jornada em home office, que é muito comum nas empresas grandes de hoje em dia. No caso de acidente de trabalho, deve ser colocada essa anotação na carteira de trabalho e remetida essa para o órgão para que possa começar o pagamento diretamente ao funcionário, que não é efetuado diretamente pela empresa, e sim pelo órgão estatal. Muito bem, está explicado. Dr. Paulo, agora aqui, continuando as perguntas, o Tiago, lá do Santo Eduardo, ele quer saber qual a finalidade da CIPA, porque ele tem CIPA lá na empresa dele e eles passam lá fazendo umas faixas, pintando lá, pintando a área de extintores e tudo. Ele queria saber qual a finalidade da CIPA dentro da empresa. Dr. Paulo. Olá, Tiago. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a denominada CIPA, conforme o próprio nome diz, objetiva a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, identificando os riscos do processo de trabalho e buscando soluções que possam prevenir a ocorrência de danos à saúde do trabalhador. Mais perguntas chegando. A Ruth, lá do Jardim Jaqueline, ela quer saber, no caso ela perdeu seu marido, né? Os direitos que ele tem da empresa, se tem direito de receber alguma coisa, ou essa pergunta vai para o Dr. Alessandro. Bom dia. Em virtude da morte do empregado, o pagamento dos direitos cabíveis pode ser efetuado aos seus dependentes habilitados perante a Previdência Social ou mediante a apresentação de alvará judicial. Está explicado então para Ruth, lá do Jaqueline.
Muito bem, mais uma pergunta você de novo, Thiago, mandou, só que agora ele não conseguiu ligar, ele mandou por e-mail. Ele quer saber o que seria uma convenção coletiva de trabalho. Thiago, eu não sei não, mas o Dr. Paulo sabe, peraí. Thiago e Luiz, então. A convenção coletiva de trabalho é um acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos da categoria econômica e profissional estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações as relações individuais de trabalho. Esse acordo é regido pela CLT no artigo 611. No acordo coletivo de trabalho são regidos todos os fundamentos das normas coletivas que vão atingir todos os trabalhadores desse determinado segmento. E ele faz lei entre as partes. Serve como embasamento legal para futuras ações. Mas quem é que determina? Quem é que faz? É a comissão de fábrica ou é direto do sindicato? Ou através de um órgão de governo? Os representantes das categorias profissionais e patronal se reúnem e discutem as situações de trabalho daquela categoria, desde reajustes anuais até condições de trabalho propriamente dita, uso de equipamentos de segurança e todas as reivindicações ajustadas, elas são lei entre as partes e devem valer para a categoria inteira. Então, agora aí, Thiago, está bem explicado. Agora você tem que ver qual é a sua categoria aí. Se é metalúrgica é um termo, se é química já é outro. Então, você vai ver qual que é o seu segmento e vai determinar aí como que vai ser realizado. O Dr. Paulo vai fazer uma observação. Uma observação sobre esse caso é que todo empregado deveria consultar sua categoria profissional e retirar a convenção coletiva que vale para aquele período. O período varia de 1 a 3 anos. Nele estão contidos direitos dos trabalhadores que muitas vezes os próprios não sabem o que são. Podem ser devidas horas extras em percentual maior, sempre colocando mais direitos aos empregados. E, então é sempre bom estar atento, conversar com o seu representante sindical e procurar saber quais são os direitos inscritos nessa convenção coletiva. Ok, muito bem explicado aí, doutor Paulo. Mais perguntas chegando. O Toninho, ele está na sintonia lá no Jardim Bonfilioli. Ele quer saber, né, sobre trabalho à distância, né? Se tem direito, se não tem, porque tem dois tipos. Tem trabalho de telemarketing, né, que a gente confunde muito. O telemarketing, a empresa está participando diretamente, né? No trabalho à distância já é meio que virtual. Então ele quer saber aí do Dr. Paulo se tem direito, se não tem. Ele está fazendo esse tipo de trabalho para as empresas. Um grande abraço aos amigos do Jardim Bonfilioli. O teletrabalho é uma modalidade recente de trabalho. O que é o teletrabalho? O teletrabalho é o chamado trabalho à distância, onde você faz seu trabalho, mas não nas dependências da empresa. Você faz de outro local, pode ser da sua própria residência ou não, de um escritório remoto, e faz a entrega desse trabalho à distância. Os direitos e garantias são exatamente iguais àqueles dos funcionários que estão presentes na empresa. Não há diferença nesse sentido. Não há diferença. Então você tem direito sim, né? Tem direito, né, São Paulo? Hora essa e tudo mais. Aí, tá explicado então para a galera aí que está na sintonia no Jardim Bonfilioli. Mais perguntas chegando. A Beth lá do Jardim Faria Lima, ela quer saber se o empregador pode proibir o funcionário de não estar fazendo greve, de não fazer greve, né? O empregador chegar e falar: não, você não vai fazer greve, você não pode fazer greve. Ou é um direito do cidadão? Doutor Alessandro. Bom dia, Beth. Não. É absolutamente proibido coagir, prejudicar e discriminar o trabalhador que tenha aderido a uma greve. Os atos do empregador que implique coação do trabalhador no sentido de não aderir a uma greve ou prejuízo ou discriminação pelo fato de ela ter aderido constitui falta muito grave e são ainda punidos com pena de até 120 dias multas. Mais uma pergunta, a última pergunta do dia, né? Esse dia, véspera de feriadão, né? O pessoal se preparando para viajar, outros nem vão viajar porque é tanta chuva que está caindo em São Paulo, o pessoal está por aqui mesmo. E vem lá do Tião, do Pirajussara,
ele quer saber se ele tem 4 meses dentro da empresa e não tem registro em carteira. Qual o procedimento que ele deveria fazer? Dr. Paulo. Tião, essa é uma causa muito comum que temos pegado ultimamente, a falta de registro. Tendo as condições de trabalho, como a habitualidade, a onerosidade e todas as demais condições previstas para regular a relação de emprego, a falta de registro não prejudica em nada seus direitos. A única coisa é que, ao sair da empresa, você deve mover uma reclamação trabalhista para que tenha o reconhecimento do vínculo de empregado. Essa ação é uma ação que corre na Justiça do Trabalho, é uma ação célere, ou seja, rápida, e que reconhece o vínculo e todas as verbas destinadas a essa relação. Muito bem, tá aí a última pergunta que veio lá do Pirajussara do Tião, encerrando aqui mais este programa Dúvidas e Soluções. Você que ficou na cinturinha, já vou agradecendo, porque é muita audiência, viu? Muita gente ligando e participando no 3462-2020, né? E continue na programação. E você quiser ver aí o programa das últimas semanas, né? Nós já temos aí mais de mês que nós estamos transmitindo esse programa ao vivo toda segunda-feira às 10 da manhã. É só acessar martinslopes.advocacia.com.br e você continua mandando os e-mails, tá? Nós estamos recebendo bastante e-mail aqui, né? No programa Dúvidas e Soluções @globo.com. Encerrando mais um programa Dúvidas e Soluções. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Eu fui!